E se eu te falar? E se eu te falar que Cristo não é Jesus e que a consciência que o ser humano Jesus produziu andou por Cristo? E se eu te falar que a cruz é a imagem da besta e que todos fariam seu sinal na sua presença com a mão direita e na sua testa? E se eu te falar que o 666 é o símbolo da avareza, que é o amor sórdido ao dinheiro? E se eu te falar que Jesus não ressuscitou na carne, e sim no espírito, e que não existe ressurreição na carne? E se eu te falar que Adão e Eva não existiram na realidade, mas que eles se tratam de uma metáfora? Adão é o corpo carnal e Eva é a consciência. E se eu te falar que o fruto proibido é a consciência que o ser humano produz como criação? E se eu te falar que Deus não visa a criação humana, mas sim a consciência que ela produz? E se eu te falar que cada consciência no espírito representa uma célula viva do corpo de Deus? E se eu te falar que as nossas consciências devem passar por uma metamorfose interna para herdar a salvação? E se eu te falar que as nossas consciências devem coabitar com Deus para ter o filho dele, assim como uma mulher coabita com um homem para ter o filho do homem? E se eu te falar que a nossa consciência deve gerar o filho de Deus nela, assim como uma mulher gera o filho do homem em seu ventre? E se eu te falar que Moisés representa o servo fiel na carne e que Jesus Cristo representa o filho legítimo da vontade de Deus e que hoje eu represento a consciência, que é o produto da criação humana? E se eu te falar que profeta nenhum falou de Jesus, mas sim do Cristo, que é este Espírito de Deus que já está em nós? E se eu te falar que a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, foi drasticamente modificado pela Igreja Católica? E se eu te falar que o Velho Testamento significa o nosso casamento com a carne e o Novo Testamento o nosso casamento com o Espírito? E se eu te falar que Jeová, o Deus dos Hebreus, apareceu muito tempo depois dos deuses adorados mais antigo que ele? E se eu te falar que a Bíblia não é um livro literário ou de histórias, mas é um livro de metáforas? E se eu te falar que toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, são metáforas que ocorrem dentro de nós? E se eu te falar que a terra prometida é a nossa própria consciência e que ela deve ser herdada pelo Espírito? E se eu te falar que os 3 espíritos imundos citados na Bíblia é a tal Santíssima Trindade? E se eu te falar que os rituais feitos nas igrejas não valem nada e o que vale é ser compreendido e praticado dentro da consciência? E se eu te falar que o velho homem é a nossa carne e o novo é o nosso espírito? E se eu te falar que o verdadeiro batismo não é mergulhar naquela água suja, mas mergulhar na palavra da verdade para aniquilar o velho homem e fazer suscitar na consciência um novo ser, que é o Espírito? E se eu te falar que a língua estranha não é aquela enrolação e enganação das igrejas, mas é a linguagem do entendimento? E se eu te falar que a ordem de Melquisedeque é todo o processo para nascermos pela carne neste mundo, e a ordem de Cristo é todo o processo para nascermos pelo Espírito no plano do céu? E se eu te falar que se a tua consciência enxergar tudo isso que estou te falando, é porque ela está sendo curada da cegueira e terá uma mudança da água para o vinho? E se eu te falar que tenho muitas coisas ainda para te falar, e se você quiser, continuarei a te mostrar?